Eu quero pedir para os irmãos lá da projeção, projeta aqui. Hoje eu vou te falar sobre um farol. Fala, farol. Farol, luz. Só que eu só consigo pregar hoje se projetar aqui. Eu preparei uns PowerPoints. Se não tiver, aleluia, glória a Deus. Fala assim, Vamos ler a Bíblia? Mateus capítulo 5, versículo 14. Já projeta, né? Agora que a gente já viu a luz aí. Mateus 5 e 14. É Jesus dizendo: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. 15. Aleluia. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Vamos orar? Põe a mão no seu coração e peça que o Espírito Santo fale com você. Que a palavra seja vida no seu coração, que o seu espírito seja tocado pela palavra, que você tenha espírito de revelação hoje para compreender as verdades espirituais pelo Espírito. Ore, busque isso no Senhor. Fala: Senhor, me revela a tua palavra. Senhor, nós vamos nos debruçar sobre a tua palavra é poderosa. E nós queremos ser cheios da tua palavra, Jesus. Nós queremos, Deus, receber a tua palavra no nosso espírito, no nosso coração. Queremos ser marcados pela tua palavra. Nos revela a tua palavra. Queremos espírito de revelação. Não queremos conhecer tua palavra só com a nossa mente. Não, nós não queremos só entender a sua palavra. Nós queremos que ela gere vida em nós. Nós queremos ser tomados pela tua palavra. Nós queremos ser incendiados pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Põe o próximo slide, por favor. Gente, a maior razão de eu preparar esses slides é por causa desse próximo aqui. Esse. Alguém já viu essa foto? Essa foto ela é verdadeira, inclusive. Eu fiquei muito impressionado com ela, por isso que eu falei, deixa eu mostrar isso para o pessoal. Essa foto é verdadeira, inclusive o pessoal aí não estava acreditando e foi investigar, e é. Esse aqui, talvez por causa dessa foto, é o farol mais famoso do mundo. Farol, claro, quando eu digo farol, não é farol de carro, né? Não é, é esse farol no mar, né? Que fica nas encostas, nas rochas, e as ondas batem nesse farol desse jeito, e fica esse efeito assim muito impressionante, né? A pessoa que cuida do farol está ali naquela portinha. E aí foi um fotógrafo de helicóptero para tirar essa foto, para esperar o momento certo. E aí, por causa do barulho do helicóptero, a pessoa que fica lá saiu ali, aí pegou essa foto maravilhosa, né? E esse farol lá, forte, inabalável. Assim é para ser a sua vida, irmão. Inabalável, não importa o tamanho das ondas. Você é uma luz. Muito bem. Aí, põe o próximo slide. Esse aqui, ó. Essa é a versão brasileira daquele farol. Quem sabe que farol é esse? Qual que é esse farol? Farol da Barra, lá em Salvador, na Bahia, gente. Eu já fui lá também. É muito bonito, né? A vista ali. Recomendo, se algum dia você estiver na Bahia, lá em Salvador, que você vá, visite. Eu tenho umas fotos aí. É muito legal. Tem alguém aqui que é da Bahia? Aê, foi lá no farol já? É isso aí. Os baianos, gente divertida, alegre, criativa. Muito bem. Põe o próximo slide, por favor. Qual o objetivo do farol? Qual que é, gente, o objetivo de um farol? Iluminar. O que mais? O objetivo do farol? Mostrar para os navegantes onde está a costa. Exatamente.
que mais? Por que esse farol, esse negócio enorme lá e tudo mais? Põe o próximo slide para a gente. Basicamente, essas 3 funções do farol. Uma é orientar os navios. O navio está vindo à noite, no caso, né? E para ele saber, opa, ali tem terra firme. Se eu for reto aqui, vai encalhar o navio, vai ser uma quebradeira, que já é o próximo ali, ó. Impedir que navios colidam com as rochas. Orientar, porque aí vê ali o farol e falou, opa, tem que ir para lá, tem que ir para cá. E também impedir de bater lá na encosta, né? Nas rochas que ficam lá, porque aí o navio vai afundar. E por fim, avisar perigo. Tem alguma coisa aqui que é melhor você não vir para cá. Então, fica atento. Quando um comandante, quando alguém lá no navio está vendo o farol, ele sabe que ali não é lugar para ele estar. O farol tem basicamente essas 3 funções. Põe o próximo slide, por favor. E qual a principal ferramenta do farol? Luz. Fala de novo, luz. Principal ferramenta do farol é a luz. Se tiver lá uma construção super bonita, esse farol aqui ele parece ser mais bonito, né? Aquele outro lá é bem impressionante por causa das ondas, da maneira que bate nele. Não é só aquele farol que é assim, não, gente. Se for depois, não agora, depois, você entrar na internet, você procurar, você vai ver vários faróis assim que a onda bate, né? E o efeito assim é muito impressionante. E ele está lá para isso mesmo. Esse aqui parece ser uma construção assim mais bonita, né? Se o farol ele é bonito, né, interessante, tem uma arquitetura assim, moderna, arrojada, e não tem luz, vai servir para alguma coisa? Não, não vai servir como um farol, não vai cumprir o propósito para o qual ele existe. Então, mais do que ser bonito, mais do que ser moderno, mais do que ter um design arrojado, mais do que ser uma série de coisas, confortável. Já pensou? Um farol ali com um sofazinho, joia, um ar-condicionado, né? Um sorvetinho, aleluia, suco de laranja. Se tiver todo esse negócio e não tiver luz, à noite vai encalhar navio lá, sim ou não? Vai encalhar. Vai dar problema? Vai. Vai gente morrer? Vai. Por mais maravilhoso, entre aspas, que o farol seja, porque a principal ferramenta do farol, qual que é? Fala, luz. Precisa ter luz, precisa ter luz, porque o contrário também é verdadeiro. Se o farol não for lindo, espetacular, maravilhoso, e tem luz, opa, aí vai cumprir a função dele. Quando chegar lá um navio, a tripulação lá vai ver, vai falar, opa, ali não pode ir. Então não vai dar confusão, não vai ter morte, não vai acontecer desgraça. Por quê? Porque tem luz, por mais que ele não seja lindo, maravilhoso, espetacular, admirável. Ele precisa funcionar. Próximo slide. E eu e você? Qual a principal ferramenta do cristão? Põe o próximo slide para nós. Salmo 119, que é o maior salmo da Bíblia, versículo 105. Não é o último versículo, 105. Projeta para a gente, por favor. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz. Fala, luz. Luz para os meus caminhos. Aleluia. Irmão, o que você precisa é de luz. Você é uma luz desse mundo, foi Jesus que falou, foi o primeiro versículo que nós lemos. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada, tem que estar lá sobre um monte, não tem como esconder ela lá em cima do monte. Não se acende uma luz e coloca ela embaixo assim para ninguém ver, não tem porquê
Quando se acende uma luz é para que as pessoas vejam. E Jesus falou: ó, vocês são luz para as pessoas verem as boas obras de vocês, para as pessoas verem que o que vocês fazem, as obras que vocês fazem, são diferentes das obras de quem não é luz fazem. O que eles fazem é treva. E esse mundo está em trevas, hein, gente? Vamos conversar? Sim ou não? Lá na tua escola é treva pra caramba, sim ou não? Meu Deus do céu, lá no teu bairro é muita treva? É treva demais. Eu nem sei, inclusive, tem um amado irmão nosso aqui que o pessoal chama ele de Trevone. Eu não sei porquê. Eu sinceramente não sei porquê, porque ele é luz. Aleluia. Ele é luz. Para parafrasear o apóstolo Paulo, onde abundou a treva, superabundou a luz. Mas irmãos, nós vivemos num mundo em treva. Depois que o pecado entrou, esse mundo está em treva. E as pessoas às vezes não aguentam mais viver em trevas, mas não conseguem sair de lá. Por isso que eles vão para a bebida, por isso que eles vão para a droga, por isso que eles vão para o sexo, por isso que eles vão para pecado, para tudo que não presta. Porque eles estão em treva e não aguentam mais aquela vida. Então eu preciso fazer alguma coisa aqui para me anestesiar, pelo menos por um breve período. Aleluia. Você não precisa dessas coisas, meu irmão, porque você tem a luz do mundo, que é Jesus, morando dentro de você. Você é luz, porque a luz do mundo mora dentro de você. Não tem como você viver em trevas, querido. Aleluia. Porque a luz está aí dentro de você. É a luz, é você que brilha, é você que leva a luz para esse mundo. Também quando Jesus está falando desse tema que nós somos a luz do mundo, Ele fala também que nós somos o sal da terra. Você é sal da terra. Irmãos, esse negócio de ser sal é precioso demais. O sal dá sabor, não é? Além de dar sabor, eu estou lembrando aqui uma vez, eu estava no trabalho e aí, assim, tinha acontecido um negócio assim terrível com uma moça, né? E na casa dela, né? Eu não vou entrar em detalhes porque teria que explicar muito, mas tinha acabado de acontecer e ela tinha ido para lá, ela estava muito mal e a gente começou a trabalhar, a gente trabalhava junto assim. E aí eu comecei a falar com ela, ela me falou, ela começou a chorar, eu orei por ela e falei da parte de Deus na vida dela e li a Bíblia junto com ela e foi uma bênção e ela me agradeceu por isso. Ela falou: olha, eu cheguei aqui mal demais e depois que você orou por mim, essas coisas que você me falou, eu tô mais aliviada. Eu falei: glória a Deus, glória a Deus. Por quê? Porque nós somos sal da terra. E eu lembro que eu falei isso para ela, eu falei: olha, Jesus falou que nós somos sal aqui nessa terra, que dá sabor. A vida ficou um pouco mais saborosa para ela naquele momento, porque ela recebeu algo da parte de Deus. Nós somos o sal da terra. Mas além de tudo, irmãos, o sal serve para conservar, para as coisas não apodrecerem. Quando a igreja for tirada desse mundo, o mundo vai apodrecer, a coisa vai ficar muito terrível. Tem coisa que não acontece lá onde você mora, onde você trabalha, onde você estuda, porque você está lá, irmão. Tenha certeza disso, porque você está lá. As pessoas ficam constrangidas de fazer besteira quando você está perto, não é assim? Já falaram isso para você? Não, às vezes escapa alguma bobagem, já falou: desculpa aí, esqueci que você estava aqui e tal. Às vezes eles até falam, né? Não, que você está aqui, então eu não vou falar o que eu queria falar, porque você é luz, você é sal, você conserva para as coisas não apodrecerem. Inclusive sal da terra, gente, é algo tão específico que Jesus falou. Sabe o que é sal da terra? Os discípulos entenderam na hora quando Jesus falou isso. E eu acho que eles até fizeram uma careta. Eles falaram assim: Jesus, sal da terra. Sabe por quê? Porque o povo de Israel, Jesus falou isso lá em Israel. Jesus nunca saiu de Israel. No ministério dele em carne e osso, Jesus nunca saiu de lá. E o povo de Israel, quando eles saíram do Egito, eles ficaram 40 anos no deserto. E no deserto não tem banheiro. Você deve imaginar, né? Não tem ali o banheiro químico no deserto. Então como é que eles faziam? Eles tinham lá o arraial, onde era o acampamento, e eles tinham que fazer as necessidades, número 1 e número 2, number 1 and 2, fora do arraial. E aí quando fazia o número 2, né, principalmente, não dá para deixar o negócio lá, né? Então eles cobriam com sal e depois com a terra lá do deserto. Cobria com sal, porque aí
ajuda lá para não apodrecer o negócio de vez. Imagina 40 anos, todo mundo lá fazendo, meu Deus do céu. Seria terrível, precisava do sal. Então, a expressão sal da terra é o sal para isso. Para matar os germes podres que ficam nos dejetos. Eu estou com um vocabulário bem cuidadoso aqui, né? Número 1, número 2. Esse era o sal da terra, não era o sal da comida que Jesus falou, vocês são o sal da terra. Você imagina a cara dos discípulos? Pedro, né, que era muito espontâneo, deve ter falado, né? Deve ser um negócio assim. Irmão, aleluia, esse mundo é isso. Esse mundo é, não é? Esse mundo é número 1, número 2 piorado, mas você é sal da terra, aleluia. Então, meu amado, não se constranja com isso. Pô, o cara aqui, não sei o que lá, você foi lá para o lugar certo. Deus te colocou lá para você salgar tudo aquilo lá e as coisas não vão apodrecer mais por causa de você. E você vai levar a luz do mundo que é Jesus. E a luz vai brilhar sobre as trevas lá onde você está. Para a glória de Deus. E o que nós acabamos de ler? Salmo 119, versículo 105. O que é a luz, a lâmpada para os nossos pés? A palavra, fala palavra. Esse é um versículo que você precisa decorar, irmão. Sabe aqueles versículos assim? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas aleluia, é isso aí, esse aí tem que estar decorado. Vamos de novo? Vai lá. Porque Deus amou o mundo. Tem um pessoal que é mais acelerado, né? Esse é uma hora da aceleração. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Tem uma série de outros, né, que você precisa decorar. Esse do Salmo 119, 105, você precisa decorar. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Tá fácil decorar esse? Vamos falar junto? 1, 2, 3. Lâmpada. Aleluia. Mais uma vez. 1, 2, 3. Lâmpada. Aleluia. Fala, eu amo a palavra de Deus. A palavra de Deus é luz, meu irmão. Quanto mais cheio da palavra de Deus, mais luz vai irradiar de você. Mais luz vão ver no teu rosto e nos teus olhos. Que é o que aconteceu com o David esse semestre. Ele chegava lá, né, um dia cheio. Ele falou aqui que, né, não via a hora de acabar o trabalho para lá, porque ele trabalha muito, gente. O David é trabalhador. Às vezes ele vira a noite trabalhando, ele já me falou. Ele é do trabalho. E tem muita coisa para fazer lá, mas aí então eu vou ficar trabalhando aqui. Ele fala, não, vou parar aqui e vou lá receber a palavra de Deus, que é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Aí a luz começava a irradiar dele. Próximo slide. O que acontece? Às vezes as pessoas falam na hora da palavra, né? Ô louco. Eu ouvi que teve um chiu aqui, eu falei, aleluia. Apóstolo Paulo escreveu para a igreja na Galácia, lá para os Gálatas, capítulo 1, versículos 6 e 7. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é a palavra de Deus. O evangelho de Cristo é a luz para o nosso caminho. É a luz que o mundo precisa ver em nós. É o evangelho de Jesus, a palavra de Deus. E o que estava acontecendo lá na igreja na Galácia? Tinha um pessoal lá que estava pervertendo o negócio. Estava lá, a Bíblia fala isso, mas não é bem assim, sabe o que é? E gente, até hoje tem uns irmãos amados querendo fazer isso. Eles são irmãos, creem em Jesus, nós vamos estar todos juntos no céu, aleluia. Só que o pessoal quer dar uma distorcida na palavra de Deus. Jesus, por isso que você precisa dos cursos, irmão. Por isso que você precisa se dedicar na palavra, 3 horas por semana aqui, 7h30 até 10h30, toda terça-feira, se dedicando na palavra.
Não abre mão do seu devocional. Leia um trecho da palavra de Deus todo dia. Se um capítulo é muito para você, leia menos que um capítulo, mas leia. Leia. Se encha da palavra, é luz para o teu caminho, para você não andar em treva. Lembra do farol. Se não tem farol, se não tem luz, você anda nas trevas, você pode se arrebentar em algum lugar. A palavra de Deus tem esse poder. Só que aí se der uma distorcida, alguns de vocês vão lembrar disso. Põe o próximo slide. Vocês lembram dessa conversa aqui? A Bíblia precisa ser atualizada. Oh, Jesus. Um irmão amado começou a falar essas bobagens aí na internet. Gente, internet é uma bênção. Internet é uma bênção. O que eu recebo de Deus através da internet, entrando lá e recebendo, mas que tem de coisa... que tem de gente pervertendo o evangelho na internet é um negócio. Se você começar a ouvir esse tipo de coisa, sai fora. Se você segue ele lá no Instagram, se você está inscrito no canal do YouTube, sai de tudo, sai, porque a palavra de Deus precisa ser atualizada. Que conversa é essa? Precisamos atualizar a Bíblia, não sei o quê. Por que precisa atualizar a Bíblia? Porque não está do jeito que ele quer. Ao invés de ele se amoldar à palavra de Deus, a palavra de Deus tem que se amoldar a ele. Aí que complicou. Como é que nós vamos atualizar a Bíblia? Depois, inclusive, mordeu a língua, né? Eu vi um outro vídeo e falei, não é bem isso que eu quis dizer, não sei o quê, e tal. Por que isso acontece, irmãos? Outra coisa que falaram, você tem mais um tempo aí, alguns anos, é esse segundo tópico aqui. A Bíblia não é a palavra de Deus. Oh, Jesus. Esses dois aí me mandaram o vídeo, né? A Bíblia precisa ser atualizada, foi um pastor que me mandou esse vídeo. E a Bíblia não é a palavra de Deus, foi um de vocês, um jovem que me mandou, falou, pastor, eu gostava muito de ouvir esse sermão aí, mas agora complicou. Não, a Bíblia não é a palavra de Deus. Sabe por que ele falou isso, que a Bíblia não é a palavra de Deus? O argumento dele era que Jesus é a palavra de Deus. Aí ele falou, e Jesus se resume a poucas páginas aqui do Novo Testamento, que são os evangelhos. Os evangelhos mostram a vida terrena de Jesus, né? Jesus nascendo da virgem e crescendo e chamando os discípulos e fazendo os milagres, morrendo na cruz. Os evangelhos contam isso. Aí no final dos evangelhos, Jesus morre, ressuscita e sobe aos céus. Aí ele fala, então só isso? Então a Bíblia não é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é Jesus. Eu falei, meu Deus, esse cara nunca leu a Bíblia. De fato ele leu, mas não leu, entendeu? Aleluia, é mistério o negócio. Ele leu, mas não leu. Ele leu a Bíblia inteira. O cara é super inteligente. Esse é outro problema também, gente. Eu não gosto de gente inteligente. Brincadeira, eu gosto sim. Mas inteligência é uma ferramenta poderosa para o bem e para o mal. Quem usa inteligência para buscar a Deus, para servir ao Senhor, para edificar a célula, edificar os irmãos, isso é maravilhoso, gente, isso é poderoso. Deus faz coisas tremendas. Agora, quem usa inteligência para fazer besteira, gente do céu, não sei se você sabe, mas a bomba atômica, né, que é a arma mais mortal, destrutiva que existe, até onde eu estou sabendo, essa bomba atômica aí, foi desenvolvida por aquele que é considerado o maior cérebro do século XX, Albert Einstein. É mole? Toda aquela inteligência fez bomba atômica. E por aí vai. Gente inteligente já fez muita bobagem. E aí, esses dois irmãos amados aqui, foram duas pessoas diferentes que falaram essas coisas, os caras são inteligentes pra caramba, né? Talvez tenham muitos versículos de cor, não só esses dois que nós falamos hoje aqui. Certamente tem muita coisa de cor, né? Leem a Bíblia, mas eles não veem Jesus lá, não veem Jesus. Por isso que fala que a Bíblia precisa ser atualizada. Por isso que fala que a Bíblia não é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é Jesus, e só ali os evangelhos falam de Jesus. Eu falo, meu Deus, como é que pode um negócio desse? Jesus está na Bíblia inteira, gente, de capa a capa. Se você ler o capítulo 1 de Gênesis, você vai ver Jesus lá. Sabe por quê? Vamos ler esse versículo que está aqui. Evangelho de João, capítulo 1, projeta para a gente.
Versículo 1. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Em português fala verbo, que eu gosto demais, mas o original no grego é palavra. Seria assim: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Aí a gente lê, a gente fala, é Jesus, nesse versículo, e é Jesus mesmo. Só que esse versículo não deixa explícito que é Jesus, está implícito, vai ficar explícito daqui a pouco. Vamos ler o 2? Gente, João capítulo 1, decora. Eu lembro, eu tinha um líder, antes de eu vir aqui para Vila Mariana, eu já era obreiro, e ele era um líder de célula, ele estava decorando João capítulo 1 inteiro, porque é maravilhoso. Vamos ler sem parar? Põe lá do versículo 1. Nós vamos ler até o 14, tá? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Aleluia! Aleluia! Aplaude o Senhor. Glorifica o nome do Senhor, faz barulho, aleluia, 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 aleluia. Oh irmãos, João capítulo 1 é poderoso, a Bíblia inteira é poderosa, mas vale a pena decorar esses versículos, não vale não? Não é o capítulo inteiro não, depois o capítulo continua, mas o versículo 14 que está aí, que já deixa na cara, Gênesis 1, o verbo é Jesus, esse verbo, porque e o verbo se fez carne, está falando de Jesus, e habitou entre nós, é o João, o discípulo que escreveu isso. Inclusive quando ele fala de João, não é ele está falando de João Batista, que ele veio para testificar da luz, ele não era a luz, mas veio, ele estava falando de João Batista, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Unigênito é filho único, Jesus, aqui, João está dizendo isso, está falando, Jesus é o verbo, ele era a luz, oh meu Deus, se a luz prevalece sobre as trevas, esse aqui é poderoso demais. Ele está falando de Jesus. Então quando você lê Gênesis capítulo 1, João fala, né? Todas as coisas foram criadas por intermédio dele o quê? Do verbo, ou a palavra. Eu gosto do vocábulo verbo, porque verbo é a palavra em ação, né? Verbo indica uma ação, então eu gosto, fica mais poético. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Jesus, quando você lê lá no princípio de Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra. Era o verbo que criou todas as coisas, Jesus. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. Haja é verbo? Haja é verbo? Como é que vocês estão em português aí? Falaram aqui que é o verbo to be. Tem a ver. Haja é verbo, sim ou não? Haja é verbo, irmãos. Quando a Bíblia diz que Deus falou haja luz, era Jesus em ação ali criando a luz e criando todas as coisas.
e o haja de Deus foi criando. Aleluia. Eu gosto daquele louvor. Antes que o haja houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica a Deus. Aleluia. Aleluia. É o haja. Quando você lê Gênesis capítulo 1, Jesus está lá. Não é algumas páginas dos evangelhos do Novo Testamento. Jesus está na Bíblia inteira. Aí o homem peca, caiu lá com Adão e Eva. Aí Deus vai lá e mata um cordeiro. Porque se pecasse ia morrer. Então o cordeiro morreu no lugar deles. E eles se revestiram com a pele do cordeiro. Quem que é esse cordeiro, gente? Jesus. Está na Bíblia inteira. E aí você continua lendo lá. E aí depois vai ter o dilúvio lá em Gênesis. Só para escolher alguns eventos assim. Aí o dilúvio ia vir, ia morrer todo mundo. Mas aí só ia ter salvação em um lugar. Que lugar? Que lugar? A arca de Noé. Deus falou: Noé, faz uma arca aí, porque quem estiver dentro da arca vai ser salvo. Hoje, irmãos, esse mundo está se perdendo, está todo mundo na morte, em trevas, mas tem um lugar só que tem salvação: Jesus. Aquela arca lá é Jesus. Aleluia. Quem estiver dentro da arca é salvo. Está vendo? E aí, se a gente for, nós vamos passar a Bíblia inteira assim. Depois lá vem o povo de Israel lá sob a liderança de Moisés, que escreveu Gênesis, né? Já deu um salto enorme. Lá em Gênesis ainda, né? Abraão vai entregar Isaac, seu filho, vai entregar, sacrificar ele lá. Ele teria que ser morto lá no Monte Moriá. Só que aí quando ele levanta a faca lá para sacrificar o filho, Deus fala: para tudo. Eu já provi o cordeiro. Aí tinha um cordeiro ali, nos arbustos. É ele que vai morrer no lugar do seu filho. Quem que era aquele cordeiro, irmãos? Jesus. Irmãos, a Bíblia está repleta de Jesus. É o tempo todo Jesus, 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 Jesus. Quem fala que precisa atualizar a Bíblia, quem fala que a Bíblia não é a palavra de Deus, ele ainda não conseguiu enxergar isso. Ele não conseguiu enxergar que a Bíblia, volta lá para o slide, por favor, que a Bíblia é um livro espiritual. Ele não conseguiu enxergar que Jesus é o verbo, Jesus é a palavra de Deus é Jesus, e Jesus está na Bíblia toda, de Gênesis até o Apocalipse, é Jesus atrás de Jesus. Eu gosto de pensar na Bíblia como um álbum de fotos de Jesus. É Deus fazendo um álbum de fotos do seu filho. Falou: aqui, meu filho aqui, ele está aqui, ele está aqui, ele está aqui, né? Desse lado, desse outro lado, de perfil, de costas, de frente, seja como for, é Jesus o tempo todo. Fala: a palavra de Deus é Jesus. Jesus é a palavra. Vamos ler? Gente, esse versículo eu acho ele tão poderoso. 1 João capítulo 5 e versículo 7. Agora a primeira carta, lá no finalzinho, antes de Apocalipse. Primeira carta de João. Presta atenção nesse. Não é o evangelho de João. É a primeira carta, pertinho lá do Apocalipse. Primeira carta de João. Ele escreveu 3 cartas. É a primeira. Isso. Olha esse versículo. Esse pessoal não está muito acostumado não. Pois há 3 que dão testemunho no céu: o Pai, a palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. Já viu esse versículo aí? Nem está falando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai, Jesus e o Espírito Santo. O Pai, a palavra e o Espírito Santo. Fala: o Pai, a palavra e o Espírito Santo. Aleluia. Isso não te dá temor, não? Isso não te enche de vida? Saber o livro que você carrega na tua mão, dentro do seu celular, no teu computador, seja onde for, é o próprio Deus aí junto com você. Aleluia. Esse livro tem vida. Não é só um livro de letras escritas em papel ou em qualquer outro objeto aí, celular, tablet, seja o que for. É vida de Deus, é palavra de Deus, é o próprio Deus se manifestando a nós. Aleluia, porque Deus é um com a sua palavra. Ele é um com a sua palavra. Nós não somos assim. Quando eu falo algo, quando você fala algo, a palavra que você fala sai de você e não é um com você. Mas com Deus não. Quando a palavra de Deus sai da sua boca, é Deus indo junto com a sua palavra, porque Ele e a palavra são um. Os 3 são um: o Pai, a palavra e o Espírito. Fala de novo: o Pai, a palavra e o Espírito. A palavra de Deus é Jesus.
Ele é o verbo que se fez carne. E por fim, volta para o slide por favor. A palavra de Deus é espiritual. Irmãos, a palavra de Deus é fala isso, a palavra de Deus é espiritual. A palavra de Deus é espiritual. Quem fala que a palavra de Deus precisa ser atualizada, que a palavra que a Bíblia não é a palavra de Deus, é porque ele só lê um livro comum, como se ele estivesse lendo Romeu e Julieta de Shakespeare, ou Dom Casmurro do Machado de Assis, ou sei lá que outro livro, Divina Comédia de Dante. Ele lê como se fosse um livro qualquer. Divina Comédia do Dante, acertei? Dante Alighieri? É, né? O pessoal está estudando para o Enem, tem que estar manjando de literatura. A Bíblia é muito mais do que um livro bonito, legal, interessante, né? Com estilo, com poética. Tem tudo isso lá na Bíblia. Tem poesias maravilhosas, né? Tem estilos assim robustos, literários. Só que a Bíblia é um com Deus. É a palavra de Deus que é espiritual. Fala, a palavra de Deus é espiritual. Precisa tocar o seu espírito, irmão. Por isso que nós oramos todo culto, toda aula, nos cursos bíblicos. A gente começa orando: Senhor, me revela a tua palavra. Revelação é isso. Você precisa se acostumar com essa palavra, revelação. Fala, revelação. Eu sei que tem algumas igrejas que usam a palavra revelação como um dom do Espírito, que o que a Bíblia chama desse dom é palavra de conhecimento. Você já ouviu isso? Quando alguém ora assim por você, porque a pessoa fala assim: não, aquela pessoa lá, Deus me revelou para ela e tal. Usa a palavra revelação como palavra de conhecimento, que é outra coisa. Não vou entrar nisso agora não, porque vai levar um tempo, né? Mas esse é um dom do Espírito Santo que chama palavra de conhecimento. Isso é de Deus mesmo. Ainda que o irmão ou a irmã lá confunda o termo, esse não é o mais importante. O mais importante é ele falar da parte de Deus na tua vida, e Deus usa mesmo os profetas para nos revelar algo da parte do Senhor. Mas a palavra revelação na Bíblia significa você compreender pelo Espírito. É quando o que você lê na Bíblia não é só um texto interessante, não é só um texto que você entendeu com a sua mente, mas toca você lá dentro, produz vida em você. Você chega terça-feira para o curso ali cheio de problema, tribulado, difícil, e sai cheio de vida, porque a palavra alcançou o teu espírito. Precisa ser essa a nossa atitude diante da palavra de Deus. Precisa ser essa a sua atitude de cada culto, quando nós vamos meditar na palavra de Deus. Precisa ser essa a nossa atitude quando nós vamos ler a Bíblia em casa. Quando você vai ali para o seu devocional, você vai separar um tempo ali para ler a Bíblia, seja onde for, onde você, na reunião da célula, a palavra de Deus vai ser ministrada. Eu quero receber no meu espírito, eu quero abrir o meu espírito, o meu coração. Se você não está acostumado com essas terminologias, né? Espírito, revelação, ela precisa tocar o meu coração. Eu quero ser marcado pela palavra de Deus. Irmão, isso te fortalece. Você se torna uma luz, você se torna um farol nesse mundo. Você se torna luz do mundo, sal da terra. Você se torna um representante, um embaixador de Jesus, porque você está cheio da palavra de Deus. Você está cheio de Jesus. Ser cheio de Jesus é ser cheio da palavra. Vamos repetir isso? Fala, ser cheio de Jesus é ser cheio da palavra. Então busca isso, irmão, em nome de Jesus. Toda vez que algo da palavra de Deus for ministrado, que você for ler, que você pensar em algo da palavra de Deus, um versículo que for, fala: Senhor, me revela o que tem aqui. O que tem aqui do teu coração para eu receber do Senhor? O que tem a ver com o Senhor isso na minha vida? Você vai ser marcado por Deus. Você vai se tornar cada vez mais semelhante a Jesus, transformado pela palavra que é poderosa. Essa palavra é poderosa, irmãos. Essa palavra transforma traficante em profeta. Essa palavra transforma bandido em homem de Deus. Essa palavra transforma prostituta em mulher cheia do Espírito Santo. Essa palavra é poderosa, não importa o tamanho do pecado. Ela transforma pecador em filho de Deus, salvo, remido e lavado pelo sangue do Cordeiro. Essa palavra é poderosa. Já tentaram acabar com ela, já tentaram queimar ela, já fizeram pilhas e pilhas para acabar com a palavra de Deus, para ninguém mais ler, mas não tem jeito, porque é o Senhor que sustenta a sua palavra.
A palavra de Deus é eterna, ela não vai passar, ela não precisa ser atualizada, ela não precisa de nada, ela é o próprio Deus, ela é um com Deus Pai e o Espírito. A palavra de Deus é Jesus, aleluia. Fala mais uma vez, a palavra de Deus é Jesus. Mas aí quando a galera quer fazer uma graça, a coisa dá problema. Voltar a te falar de farol um pouquinho. Tem um farol na Turquia. Põe o próximo slide. Kiskulezi, talvez seja esse o nome. 408 antes de Cristo foi quando foi construído. Torre foi desativada na década de 1980 e foi transformado em um café e restaurante. Talvez a Alice vai dar uma passadinha lá depois de ver esse slide, né? Se eu não me engano é em Istambul. Era um farol. Você está vendo a luz lá? Iluminando como um farol? Está vendo? Pois é, eu também não. Pensei que alguém ia ver. Eu falei, você é espiritual, hein? O cara tá vendo aí, ó. Vendo o invisível. Não tem. Tem umas luzinhas ou outra lá, né? Na entrada, na porta ali. Um negócio decorativo. Mas a luz mesmo, para ser um farol, não tem mais. Como não tem mais luz, o farol perdeu a sua função. Ele perdeu o propósito para o qual ele foi criado. Se tornou outra coisa. Se tornou um café. Se tornou um restaurante. Mas farol mesmo não é mais. Orientar navios, proteger para que eles não batam, né, colidam nas rochas, não faz mais isso. Avisar que tem perigo, não faz mais isso. Por quê? Porque não tem mais luz. Irmãos, esse é um crente sem a palavra de Deus. Por isso que você vai para os cursos esse semestre, irmão, em nome de Jesus. Um crente sem a palavra de Deus, oh meu Deus, ele vira outra coisa. Ele vira outra coisa. E às vezes acontece isso na célula, né? Um irmão amado lá que está faltando palavra. Aí vira um negócio meio esquisito. Começa a arrumar umas confusão lá. O que está faltando? Palavra. E nós amamos esses irmãos, porque são irmãos. São irmãos, aleluia, glória a Deus, né? Mas ficou daquele negócio esquisito. Não tem mais luz, está faltando palavra. Fica igual esse farol, esse café. E gente, por incrível que pareça, quis muito mostrar essas fotos para vocês, mais do que as outras coisas. Põe o próximo slide. Church Brewworks. Church é a igreja, para quem não sabe. Pittsburgh, Estados Unidos da América. O que virou essa igreja? Cervejaria. Olha a foto aqui, ó. A fachada, você olha assim, pô, igreja, meu. Ó, que da hora. Não tem mais luz. É um farol que perdeu a sua luz. Lá dentro o pessoal vai lá para tomar uns goró, tomar uns mé. Irmãos, que coisa terrível isso. Que coisa terrível. Em 2017, completou 500 anos da reforma protestante, ou da reforma da palavra. Martinho Lutero, um dos grandes homens de Deus, ele começou a ter revelação na palavra. Ele conhecia a palavra de Deus, ele era um padre. Ele teve que ler a palavra de Deus muitas vezes, só que ele não tinha revelação. Quando ele teve revelação, ele falou, peraí, olha isso aqui. Ele teve revelação da justificação pela fé. Ele teve revelação da graça de Deus. Teve revelação de Jesus. Aquela palavra encheu ele. Aconteceu uma revolução. Aconteceu um avivamento. A reforma protestante, que talvez você se lembre que você estudou na escola. Isso foi em 1517. A data que marca a reforma protestante. Na Alemanha, Wittenberg. Eu fui lá na igreja dele, no púlpito que ele pregava. E aí foi muito legal, tirei foto lá, foi joia. Mas a igreja virou um centro histórico, um lugar de visitação. O mundo todo indo visitar lá, estava fazendo 500 anos. Nós tivemos a primeira conferência mundial da videira, foi lá em Berlim, na Alemanha. E aí teve várias caravanas que foram lá em Wittenberg, né, a cidade do Martinho Lutero.
E eu fui lá e falei, meu Deus, muitas igrejas na Europa não tinham o que comemorar nos 500 anos da Reforma, porque começou a acontecer isso aqui. Põe o próximo slide. Próximo é outra igreja, Amsterdã, Holanda. A igreja virou uma discoteca, discoteca Paradiso. Nada contra a iluminação, inclusive, né? A fumaça ali tá... Mas não está tendo um culto jovem aqui, não está tendo Radicais Livres Amsterdã. Virou uma discoteca, virou balada. Por quê? Porque perdeu a luz, perdeu a palavra. A palavra não queima mais no coração, a palavra não atingia mais. O espírito foi esfriando, 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 esfriando. Pastor Joed, família, né, os nossos queridos aqui, a Jennifer foi para os Estados Unidos, né? Mas a Sara e o Moisés estão lá na Alemanha, Hamburgo. Sabe qual que é a estatística da Alemanha? O berço da reforma. A reforma protestante começou na Alemanha, que eles se voltaram para a palavra de Deus, e a palavra de Deus incendiava eles saíram espalhando isso pelo mundo todo. Aí que começou a igreja dos crentes, gente, para você ter uma ideia o que é a reforma protestante. Começou a igreja de crente aí, que não tinha antes. Eles foram lá para Hamburgo. Sabe quais são as estatísticas da Alemanha? Hoje, 50% da Alemanha, se eu não me engano 50%, são considerados cristãos, mas são cristãos nominais. Existem pastores na Alemanha, o berço da reforma protestante. Existem pastores na Alemanha, que eles são pastores por uma profissão. Porque, inclusive, na Alemanha, a igreja e o Estado continua junto. Igual era no Brasil, a igreja católica e o Estado eram juntos. Lembra que você estudou isso na escola? Na Estado e a igreja era junto. Depois a Constituição tirou isso. Hoje o Estado brasileiro é laico, não existe uma religião oficial. Na Alemanha, a religião oficial é o luteranismo, a igreja luterana, do Martinho Lutero, que ele começou lá atrás. E é uma profissão. E o Estado, inclusive, paga o salário dos pastores. E tem vários pastores lá que eles se formam na faculdade, faz teologia na faculdade, e ele começa a ser pastor sem sequer nascer de novo. Ele estudou uma profissão como você estuda qualquer outra e vai exercer o ofício dele. E as igrejas estão vazias. Hoje 50% de cristãos nominais, essa galera que vai lá por causa da tradição, porque tem músicas muito bonitas, cantam corais de Bach maravilhosos. Inclusive eu gosto muito das músicas do Bach, que era um luterano pentecostal, aleluia. Você já ouviu falar do Bach? Johann Sebastian Bach? O cara é fera, meu. Era, né? Morreu já há muito tempo. Mas ele se envolvia com os pietistas. Os pietistas, gente, eram os pentecostais. Você estudar a história da igreja, em algum momento você vai ver os pietistas. O Bach era pietista. Então os pietistas eram a galera da intensidade, tipo nós, aleluia. O Bach era desse, o Bach era irmãozão nosso, vamos ver ele lá no céu. Hoje, essas igrejas lá na Alemanha, os caras cantam maravilhosamente, cara. Orquestra tocando, não preciso nem dizer que eu gosto desses negócios, né? Mas não tem vida de Deus. Aí a igreja vai morrendo, apesar de toda a beleza. Lembra que eu falei da beleza do farol? Oh, coisa linda, não sei o quê. Tudo lindo, maravilhoso, mas não tem vida. Por quê? Porque não tem luz, porque a palavra não é mais viva no coração. Há 30 anos atrás, eram 70% de cristãos na Alemanha. Há 50 anos atrás, eram 90% de cristãos na Alemanha. Vai esfriando, esfriando, esfriando. Mas agora tem missionários cheios do fogo do Espírito lá. Aleluia. Hamburgo, Berlim, Frankfurt. Eu estou falando que tem videira. E fora as outras igrejas que estão indo lá e levando o evangelho vivo de Deus, a luz do mundo que é Jesus, e não uma religião, não só um ensino, não só palavras interessantes. Vamos para o próximo slide. A gente já viu esse, lembra que eu te falei? As funções do farol. Eu quero rapidinho falar para você disso à luz da palavra de Deus. A luz orienta os navios. Você precisa de orientação, irmão? Vai para a palavra de Deus. Se incha da palavra de Deus que ela te orienta. Como assim, pastor, me orienta? Você quer casar? Sim ou não? Sim. Aleluia. Quem das moças aqui vai casar com um homem de Deus? Aleluia. Falei para vocês da Gabriela já, minha filha. Esses dias ela me falou, pai, quando eu crescer eu vou ser pastora. Eu falei, isso. Ela falou assim, pai, eu já posso começar a orar pela minha igreja? Eu falei, oh, aleluia. Eu falei, pode orar, filha.
Ela falou, então eu vou orar, porque a minha igreja vai ser uma igreja grande. Eu falei, ei, falei, vai mesmo, filha, vai nessa unção, é de Deus. Aí eu já dei um toque, né? Eu falei, ó, você sabe que para ser pastora tem que casar com um pastor, né? Ela falou, eu vou casar com um pastor. Eu falei, yes, aleluia. Casar com pastor, homem de Deus. Não é só pastor que é homem de Deus, não, irmãos. Tem engenheiro, homem de Deus. Tem advogado, profeta. Tem professor, cheio do Espírito Santo. Meu irmão, você precisa da luz de Jesus, seja qual for o seu chamado, para ser o que for, mas você vai se casar. Quantos rapazes aqui vão casar com uma moça cheia do Espírito Santo? Aleluia. Irmão, você precisa de orientação. Onde que você vai achar essa orientação? Na palavra de Deus. É na palavra de Deus. Você precisa estar cheio da palavra. Você precisa estar cheio da palavra para ter orientação. O farol também, com a luz, impede que navios colidam com as rochas. Impede destruição. Quando o navio bate aqueles pedregulhos lá, aqueles escolhos, quebra tudo, naufraga, morre gente, é uma tragédia. Lembra do Titanic? Né? Bateu lá no iceberg, rasgou lá embaixo, afundou, morreu muita gente. Terrível, desgraça, destruição. Irmãos, Jesus falou assim, ó, o diabo vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Jesus falou, eu vim. E como que ele veio? Como é que ele chega até nós hoje? Pela palavra. Para que você não seja destruído pelo diabo, porque pode ter certeza, irmão, o diabo quer te destruir. E ele não desiste desse plano dele. Ele tem um plano lá bem arquitetado para te pegar. Mas não vai te pegar, porque você vai ser cheio da palavra de Deus. A palavra te impede, te guarda de você ser destruído. Te guarda de você dar pancada em rocha. Te guarda de você afundar. Te guarda de destruir o que você está construindo. O que Deus está construindo em você. Porque você é um projeto maravilhoso de Deus, irmão. Mas você precisa da palavra como um farol, porque senão você vai bater. Em algum momento, quem não tem a palavra, ele quebra a cara. E às vezes dói no coração. Porque, irmãos, às vezes são irmãos assim preciosos. Preciosos demais, usados por Deus, fluem nos dons do Espírito. Ele profetiza e fala da parte de Deus mesmo. Só que aí depois, um tempinho depois, ele vai lá e quebra a cara. Não faltou fluir nos dons, não faltou fé. Não faltou fé para pôr a mão sobre um doente e ele ser curado. Não faltou fé para ele profetizar e liberar a palavra de Deus na tua vida. Não foi fé que faltou. O que faltou? Palavra. Faltou palavra, ele se arrebenta. E arrebenta mesmo. Irmãos, quando eu estava preparando essa pregação aqui, eu estava lembrando de alguns irmãos assim, dá até vontade de chorar, aperta o coração. Porque bateram feio, o navio bateu e o negócio foi terrível. Ama a palavra de Deus, irmãos, porque ela é luz para o seu caminho, é lâmpada para os seus pés, ela te guarda, te protege, te impede de bater, de se arrebentar na rocha. Irmão, ama os cursos, ama os ceifeiros, ama a maturidade, ama o CTL, ama o seminário, fala, Deus, eu quero a tua palavra aqui dentro de mim, porque o que Deus está construindo em você, irmão, é poderoso demais. Porque o projeto de Deus para a sua vida é tão mais elevado que você pode imaginar, que é só Deus que compreende na totalidade. Nós não conseguimos, nossa mente não alcança, é elevado demais para nós. Os pensamentos, a Bíblia fala disso, né? Eu é que sei os pensamentos que eu tenho para vocês, aleluia. São tão elevados, maravilhosos, fora a promessa, né? Aquilo que o olho nunca viu, e o ouvido nunca ouviu, e jamais penetrou no coração do homem, é o que ele preparou para aqueles que o amam. Irmão, é isso que Deus tem para você. Deus tem uma vida de vitórias para você, uma vida de conquista, uma vida de deleite, de alegria, de celebração, de você olhar para trás e falar, valeu a pena não quebrar a cara naquela rocha. Mas você precisa da palavra. O meu desejo hoje aqui, o que arde no meu coração, é que você saia hoje desse culto apaixonado pela palavra de Deus.
Eu sei que você ama louvar o Senhor, a gente se derrama na presença de Deus, você ama ver os dons de Deus fluindo, os dons do Espírito Santo fluindo, isso é poderoso mesmo, e nós temos que fluir nos dons, nós temos que expulsar demônio, nós temos que ter palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, fé, milagres, é isso que nós vamos fazer, não tenha dúvida disso. Por que nós vamos fazer isso? Porque a palavra de Deus diz isso. Você percebe que a palavra de Deus é a base, você precisa da palavra, e o diabo vai fazer de tudo para você não ir para a palavra. Não fica pensando de maneira natural, em nome de Jesus, pastor, eu não consigo ler, eu não consigo me concentrar, é o meu jeito, é o meu perfil, é a minha criação. Não, irmão, é o diabo te impedindo de ser cheio da palavra de Deus, é o diabo que não quer que tenha luz na sua vida, é o diabo que quer te tacar na rocha e te arrebentar, é o diabo que quer parar com o propósito de Deus na tua vida, que os seus olhos se abram hoje, você se apaixone pela palavra de Deus, e busque o Senhor, porque se você buscar, você vai achar, aleluia. Eu posso te testemunhar isso, tudo isso que eu estou te falando acontecia comigo, tudo isso aqui que talvez você pense, eu pensava e até falava, eu não consigo ler, eu só consigo assistir televisão, que era um negócio, e não conseguia mesmo. Talvez seja essa a tua história. Eu li um versículo da Bíblia, quando eu estava no versículo 2, já tinha esquecido o primeiro, já não entendia mais nada. Eu falava, o que é isso? E apanhava dos pastores, dos pregadores, que era uma bênção. Porque os pastores lá, os pregadores, né, não necessariamente pastor, lá na igreja que eu era membro, falavam, você que não consegue ler a Bíblia. E aí descia o porrete, pá! Eu falava, eu sou o pior do mundo mesmo, eu estou tudo lascado, estou tudo desgranhento. Ficava acusado que só. Eu não estou aqui para te acusar não, irmão, eu estou aqui para gerar fé no teu coração, porque eu não conseguia ler a palavra de Deus, eu não conseguia ler nada, livro nenhum, aqueles livros lá do ensino médio, sabe? Oh Jesus, eu até comprava para ler lá, São Bernardo de Graciliano Ramos, né? Os negócios, não conseguia ler, tinha que ficar perguntando, não, me conta aí o negócio, porque eu não consigo ler. É um inferno, é demônio, só pode ser demônio. Não conseguia ler a Bíblia também, não era diferente. Hoje, irmãos, uma das coisas que mais tem deleite no meu coração é ler a palavra de Deus. Isso é deleite, isso gera vida em mim. Um dia que acordei em cima da hora, não deu tempo, chega uma hora que eu falo, tem que parar tudo para ler a Bíblia, e depois vou escrever um pouquinho, um parágrafo daquele capítulo lá que eu li. Isso é prazer, isso é deleite, isso é vigor em mim. É isso que Deus tem para você, irmão. Por fim aqui, aviso que tem perigo. Aviso que tem perigo. O farol faz isso. A luz avisa, tem perigo aí. O que precisa? Ter luz. A luz precisa estar lá, iluminando, precisa estar forte. Aí você percebe que tem perigo. Você percebe que tem perigo na internet? Você percebe que aquele site lá vai te levar para a morte? Você percebe? Aquelas conversas lá, que aquele negócio não presta, que aquilo é perigoso, aquilo lá é para te destruir, que é para acabar com você. E às vezes ele é teu amigo, às vezes ele é gente boa, às vezes é alguém assim que é teu brother, e que bom que é isso. Mas irmão, se você estiver cheio da palavra, é a única maneira. Você vai perceber, a luzinha vermelha começa a piscar dentro de você, no teu espírito. O Espírito Santo fala assim, danger, pem. Rejeita isso aí, rejeita, sai fora. Ele está falando lá, o Espírito já está falando, agora você já fala isso aqui em cima do que ele está falando. Já fala a minha palavra, já fala o que está no meu coração. Aí você vai e você não absorve aquilo, para você não ficar naquela vida de cai, levanta. Porque você já foi comprado pelo sangue de Jesus. Você é filho de Deus. Teu lugar é aqui, irmão. Teu lugar é lá naquela célula maravilhosa que você é membro. Esse é o seu lugar, aqui que é a tua casa. Não é outro não. Você cheio da palavra de Deus, você cheio de luz, vai mostrar o perigo que quer te tirar do propósito de Deus, que quer te levar lá para aquele Instagram lá que não presta, que é lixo, que é podre, que é rocha para te destruir. O que precisa? Precisa da palavra. Fala, eu preciso da palavra. Fala, a palavra de Deus é luz. Irmãos, seja cheio da palavra de Deus. Presta bem atenção no que eu vou te falar aqui. Isso aqui é o mais importante que eu te disse de tudo que eu falei hoje. O mais importante eu vou te falar agora. Você precisa ser cheio da palavra de Deus. Mas eu sei
Que tem gente aqui pensando assim: ser cheio, pastor, nossa, então eu preciso conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, preciso conhecer lá todos, né, os períodos da palavra de Deus, todos, né, como a Bíblia está sistematizada, como é que é, né, os livros históricos, depois os livros poéticos, depois os proféticos e tal, e decorar todos aqueles, né, os profetas menores, principalmente, aqueles nomes muito loucos, Sofonias, Miqueias, e por aí vai. Eu preciso saber, né, lá cada chifre da besta do Apocalipse que subiu do mar. Não, irmão, não é disso que eu estou falando, não. Você sabe o que é ser cheio da palavra de Deus? Isso aqui que você precisa guardar. É a palavra de Deus atingir o teu espírito. Se você ler um versículo e aquilo lá te marcar, vai ter dia que vai escorrer uma lágrima. Aleluia, você foi cheio da palavra de Deus. Você fica sensível ao mundo espiritual. Você sabe, quando você vai conversar com alguém, quando você abre a boca, sai palavra de Deus, sai luz, sai sal, sai vida. Quando acontece um negócio assim que vai te levar para a morte, que vai te levar para afundar, você está sensível, porque você está cheio da palavra de Deus. Não é conhecer a Bíblia inteira, ser doutor, mestre em divindade, não. É a palavra de Deus atingir o teu coração. Vai ter dia que escorre uma lágrima, vai ter dia que você vai dar gargalhada, vai ter dia que você vai ficar pulando assim, ó, porque você não vai se aguentar, porque a palavra de Deus atingiu o seu espírito. Vai ter dia que você vai ver o que você nunca viu antes, você vai falar: nossa, eu nunca vi isso aqui. Como? Eu sou isso. Vai mostrar para você quem que você é em Deus, porque o mundo quer mostrar o que você é para esse mundo. Irmãos, para esse mundo, meu Deus do céu, esse mundo está tão perdido, mas tão perdido. O pessoal está tão assim, eles até falam que a verdade não existe, né? Não, a verdade não existe, claro, eles ficam procurando na filosofia, ficam procurando em ciência humana. A verdade é Jesus. Ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse mundo não caminha para lugar nenhum, não conhece a verdade, vive na mentira e não tem vida. Você tem Jesus, você tem caminho, você tem verdade, você tem vida. Vai ter dia que seus olhos vão se abrir, por aí vai. Não tem nem como eu numerar aqui a quantidade de experiências que você vai ter com a palavra de Deus quando ela atingir o teu coração, quando a palavra de Deus atingir o teu espírito, que a palavra de Deus é espiritual. Repete isso de novo, fala: a palavra de Deus é espiritual. Essa é a coisa mais importante que eu quero que você guarde, porque você pode ser cheio da palavra de Deus todo dia. Todo dia você pode ser cheio da palavra de Deus. E aí, eu já falei isso para vocês, às vezes eu leio a Bíblia e eu não tenho revelação de nada, nada atinge meu espírito, eu não enxergo nada, não vejo Jesus lá. Aí eu falo: Senhor, me mostra, o que tem aqui? O que tem nesse capítulo? Eu quero ver, aí eu vou de novo ali e falo: opa, achei. O Espírito Santo me mostrou algo que eu tenho para compartilhar com alguém, algo que eu tenho que me alimenta, que me fortalece, que faz eu vencer. Às vezes, gente, a palavra de Deus, eu estou lá no devocional de manhã, ela me faz vencer a preguiça. Que tem dia que eu acordo assim, que falou: Jesus, vou pegar um atestado hoje. Você faz isso, né? Misericórdia. Hoje eu vou pegar um atestado. Tem dia que eu acordo, mas eu sei que isso é demônio, sabia? Isso é demônio, irmãos. Você precisa ter uma visão espiritual. No nosso retiro, na Holy Fest, eu falei disso. Você tem um olhar profético sobre a tua vida, você tem uma visão espiritual. Eu sei, porque é por nada. Às vezes eu acordo de manhã por nada, desanimado. Eu falo: mas de onde vem esse desânimo? Está tudo uma bênção, nós estamos aqui conquistando para Deus, aleluia. A igreja que é rede de jovens avançando, acabamos de multiplicar jovens e adolescentes, aleluia. Estamos crescendo para a glória de Deus, Deus está se movendo entre nós. Lá no trabalho também, uma bênção, minha casa está uma bênção, e eu estou desanimado, eu estou triste, eu acordo assim, mal, estou meio deprê. Irmão, em nome de Jesus, não fica curtindo bad não. Eu sei que está na moda, né? Estou curtindo a bad hoje. Não tem esse lance aí, sai disso, isso é do inferno. Você vai alimentando, eu falo sempre para você: tudo que você alimenta cresce, e o que você não alimenta morre de fome. Não fica curtindo bad não, porque a bad aumenta. Fica curtindo deprê não, que deprê aumenta. Ora, vai para a palavra, irmão, vai ser cheio da palavra de Deus. Você vai ver que isso vai virar uma turbina dentro de você, uma turbina espiritual para você sair voando. Você falar: agora eu estou cheio, agora eu estou cheio de Jesus, eu estou cheio da palavra, agora ninguém pode me parar, porque, irmão, ninguém pode parar você, aleluia.
você cheio da palavra de Deus, não tem como te parar, porque é o próprio Deus vivendo através de você, é o próprio Deus se manifestando em você, nada pode te parar. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Não tem como, não tem como. O que nós precisamos é nos voltarmos para a palavra de Deus. Palavra de Deus. Põe o último slide. Vamos ficar em pé? Grupo de louvor, vem aqui. Irmãos, a palavra de Deus é luz. E ó, a palavra de Deus é demonicida. Sabe, germicida, esses troços aí que mata germe e tal. A palavra de Deus é demonicida. Você se enche da palavra, esses bichos feios aí, tudo, pá, morre. Sai fora, sai correndo. Ele foge de você. É o que a Bíblia diz, né? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Você nem precisa se preocupar em fugir do diabo, não. Ele que sai correndo. Ser cheio da palavra, porque a palavra de Deus ela é demonicida. Ela manda embora tudo que não presta. Irmãos, quando alguém se enche da palavra de Deus, um avivamento acontece. Se você estudar a história, eu amo ler sobre avivamentos, irmãos, até porque nós estamos vivendo um avivamento aqui. Esses dias a gente estava conversando com alguém, tinha uns pastores, a gente estava lá no sítio, e os irmãos, nossa, que coisa, porque a gente está vivendo assim, a gente não percebe, né? Às vezes, você está no meio do furacão assim, não se liga o que está acontecendo, né? Irmãos, em 2019 nós éramos 89 jovens ali no salão menor. Já falei isso para vocês várias vezes. No final do ano passado nós éramos 306 jovens. Mais que triplicou em pandemia. Aleluia. Nós fizemos um encontro com 124 encontristas. Teve um outro que foi 156 encontristas. 124 encontristas foi lá no refeitório do nosso sítio. Aí a gente teve que sair do sítio porque não cabia mais. E aí começamos fazendo semínio lá, e teve um que foi 156, que eu acho, irmãos, que encontro de uma rede foi o maior de São Paulo, eu acho, porque sempre são nos sítios, os encontros são menores, que não seja o maior, não tem que ser maior em nada, mas é muito mover de Deus, em ano de pandemia, aleluia. Irmãos, quando eu estudo, quando eu leio sobre avivamentos, tem uma coisa que é comum em todos os avivamentos: palavra de Deus. Alguém foi tocado pela palavra, em alguma coisa. Alguém leu lá na palavra de Deus sobre batismo no Espírito Santo. Aí avivamento da Rua Azusa lá, pastor Seymour. E eles começaram a ser batizados no Espírito Santo e falar em línguas, e se quebrantar e chorar. Martinho Lutero teve revelação sobre justificação pela fé. Graça de Deus, eu não sou salvo por obras. Eu não tenho que pagar penitência para ser salvo. Eu não tenho que comprar salvação, eu sou salvo de graça, pela graça, é por fé, não vem de obras, é dom de Deus. Revolução aconteceu, o avivamento aconteceu. E o que dizer de Charles Finney, o que dizer de Dwight Moody, o que dizer de Spurgeon, John Wesley e tantos outros. Ele teve revelação em algo da palavra, teve algo que entrou lá dentro, que aquilo incendiou ele, um avivamento aconteceu. Irmão, quando você tem revelação na palavra de Deus, um avivamento acontece na tua vida. E aí, assim, contagia. Quando alguém se enche da palavra, quando alguém se enche de luz, vai iluminar quem está do lado. O fogo vai pegando, e o outro, 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 e não para. É assim que o evangelho chegou até nós. Porque Jesus começou com uma célula lá de 12 discípulos. Aí sabe o que ele falou? Ele falou: vocês vão agora e façam discípulos de todas as nações. Jesus falou: prega o evangelho em todas as nações. Mas ele mesmo nunca saiu de Israel. Por quê? Porque ele sabia que eles precisavam ser cheios da palavra. Eles precisavam ser cheios dele mesmo, do próprio Jesus, que é a palavra de Deus. Ele falou: vocês vão e façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho ensinado. Palavra. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aleluia. Irmãos, nós precisamos da palavra de Deus. Nós precisamos da palavra de Deus. A palavra de Deus precisa ser viva. Nós fluímos nos dons do Espírito porque a palavra de Deus diz isso.
Nós geramos filhos para Deus porque a palavra de Deus diz isso. Nós apacentamos as ovelhas do rebanho do Senhor Jesus, porque a palavra de Deus diz isso. Nós discipulamos os irmãos, porque a palavra de Deus diz isso. Nós oramos, porque a palavra de Deus diz isso. Nós louvamos, porque a palavra de Deus diz isso. Nós adoramos, porque a palavra de Deus diz isso. Tudo que nós fazemos é porque a palavra de Deus diz. A palavra de Deus é um com o próprio Senhor.